Olá, meus masters! Tudo bem com vocês? Hoje eu irei ensinar para vocês como desenhar o Sonic e irei mostrar 3 formas diferentes para fazer os pelos. Ignorem o carro do ovo. Obrigada. Para fazer os olhos, primeiro você tem que se atentar bastante à sombra, pois isso dará a impressão de volume. Eu utilizei o cinza, o azul e o branco para unir tudo, claro, o preto para fazer o centro dos olhos. O nariz eu utilizei o preto e eu utilizei o azul para fazer iluminações e também utilizei a caneta Posca. Já para fazer essa tonalidade clara da penugem dele, eu utilizei o areia. E o cinza parece estranho? Parece, mas depois vai ficar normal, calma. É assim mesmo, parece que vai ficar sujo, um aspecto sujo, mas fica bonito no final, pelo menos eu acho, né? Sei lá. Utilizei o branco para unir tudo e vim com a caneta Posca para fazer os pelos mais claros, os pelos iluminados. E também iluminei a parte de baixo com o azul e o roxo. Agora bora para a penugem azul. Mesmo com o primeiro tom que você for fazer, sempre faça como se fosse risquinhos. E aí você vai vir com uma tonalidade mais escura, também como se fosse risquinhos. Sempre observando muito bem a referência de vocês, eu sempre falo isso, né? Para ver por onde, qual direção o pelo está indo, isso é muito importante. Dei uma adiantada na parte de baixo, pois já tinha mostrado como fazer a penugem clara. Observem bem, cada parte do pelo vai para uma direção. É como se fosse mechas do cabelo, fazer mecha por mecha. É exatamente isso. Fazer direção por direção de cada pedaço para onde está indo o pelo. Reparem que eu estou utilizando a caneta Posca para fazer a iluminação do pelo. Essa é uma das formas, eu vou mostrar mais 2. Eu gosto muito de utilizar a caneta borracha, pois quando eu acabo escurecendo demais alguns pontos, eu posso vir e clarear e novamente usar o azul mais claro. Novamente falando, esta tonalidade de azul é o azul real, tá bom? Por isso que tem essa cor diferente. Então eu posso apagar e refazer aquela parte, como eu fiz ali agora. Aliás, eu não sei vocês quando estão desenhando, mas eu erro demais da conta. Tanto quando eu estou fazendo a coloração, tanto quando eu estou fazendo o rascunho. Aqui eu utilizei o preto, o marrom, o canela, um tom alaranjado e um tom rosado. O boleador é a segunda forma de você fazer iluminação nos pelos. Ele afunda o papel e não permite que você pinte a área que você afundou, e fica assim. Eu mostrei de uma forma bem rápida, mas vocês podem demorar mais tempo, o que irá fazer que fique melhor. Sem mais delongas, já partindo para a terceira forma de fazer pelos. Neste aqui você não irá precisar de caneta Posca ou caneta em gel, tinta, etc. E nem de boleador, que seria afundar o papel. Aqui você irá pintar e deixar as partes brancas do próprio papel como a própria iluminação do pelo, assim como eu irei mostrar. O processo de sombreamento será o mesmo. A única coisa que não iremos fazer é colocar a tonalidade de azul claro para fazer o preenchimento do branco do próprio papel. Então, da mesma forma, utilizando o azul real, utilizando o azul escuro, utilizando o preto para fazer as sombras, o branco para unir tudo, e com lápis borracha eu venho clareando algumas partes que eu sem querer escureci demais. Agora, fazendo a sombra no pescoço e tcharam! Adiantei tudo, porque já havia mostrado como fazer, certo? Mas também resolvi mostrar essa parte
porque é a parte do contorno do rosto. E por ter um pelo atrás, o que a gente faz? A gente faz pontilhados. Olha como que eu vou mostrando. Pontilhados, para que não fique um contorno reto, tá bom? Agora estarei fazendo a sombra dessa mão. E se você tiver dificuldade em desenhar mãos, eu vou deixar um card aqui em cima, ensinando a forma que eu faço. Eu utilizei o cinza claro, utilizei o branco para unir, o azul para fazer as iluminações, e ali eu dei uma manchadinha, então eu utilizei a caneta Posca. Para finalizar, eu vim com o preto e dei uma sombra um pouquinho mais escura nas partes que precisava. Agora a parte do fundo. Vim com um azul claro, fazendo alguns detalhes que dará a impressão de iluminação ao redor do corpo do Sonic. Esta parte é muito fácil, muito simples de fazer, por não ter muitos detalhes. Mas uma dica que eu posso dar para vocês é a mesma dica que eu sempre dou. Quando for fazer uma tonalidade clara, o que você faz? Se você é inscrito, você tem que saber, hein? Ai, ai, ai. Observe a ponta do lápis e veja se não está manchada. De vez em quando você risca em outro papel para tirar manchas, tá bom? Isso vai evitar aqueles riscos indesejáveis. Enfim, vamos para o que interessa, a parte do rascunho. Eu iniciei fazendo um círculo, fiz o corpinho dele. E assim, gente, é treino, é isso. Não tem muito o que falar, sabe? Você tem que treinar proporções, formas geométricas, que ajuda muito. E, claro, eu sempre erro, isso é normal. Agora eu apaguei, eu vim fazendo outras partes. Eu percebi que o olho estava um pouco torto, eu fui consertar, por isso que eu fiz a marcação de linhas. E é isso. O segredo do rascunho é errar. Se você erra e você entende que você erra, você conserta até ficar bom. E agora eu já estou fazendo o contorno para eu ter noção de onde eu vou desenhar. Vou contornar todo o boneco e depois eu vou vir e vou apagar. Sim, eu irei apagar. Por quê? Este desenho tem um contorno muito fino. Se eu deixasse essa marcação, o desenho iria acabar ficando feio, e não é isso que nós queremos. Então, o que eu faço? Eu apago e deixo só a sombra do lápis, assim não fica marcado. Isso é uma dica, hein? Ficou assim, gente. Espero muito ter ajudado vocês, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. E até a próxima! Beijos, beijos, beijos!